Bom, gente, nessa aula nós vamos conversar sobre um perfil contributivo muito específico, muito particular, que é aquele das microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. Então, nós vamos mostrar como é que fica esse perfil contributivo, mas precisamos entender também o que é microempresa, o que é empresa de pequeno porte, quais são as empresas que podem, se constituir enquanto microempresa e empresa de pequeno porte. Dentre as microempresas de pequeno porte, quais são as que podem optar pela forma de pagamento na modalidade do Simples Nacional. Então, nós vamos nos ocupar aqui de comentar dispositivos da Lei Complementar 123, no que diz respeito à microempresa, empresa de pequeno porte, vedações à constituição da empresa, nessa condição de micro EPP, vedações à opção pelo Simples. Nós já tivemos oportunidade de conversar em aulas anteriores sobre o microempreendedor individual. Então, quando estivermos comentando os artigos da Lei Complementar 123, nós vamos pular aqueles do microempreendedor, porque eles já foram examinados em aulas anteriores. Lembrar também que antes da criação do Simples Nacional, fora instituído o Simples Federal, no ano de 1996. Em seguida, alguns anos depois, em 2006, é aprovada a Lei Complementar 123, que trata agora do Simples Nacional. E nós vamos entender a diferença entre os dois e como é que funciona o atual Simples Nacional. Então, vamos aqui visualizar o que significa esse perfil contributivo particular de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. Essas empresas, ao efetuarem essa opção, elas vão poder pagar impostos e contribuições de forma unificada. Como é isso de forma unificada? É pagamento através de um único DARF. Impostos que antes, para cada um, precisava de um DARF, hoje eles são pagos de forma unificada nesse único documento de arrecadação. Então, antes você tinha que gerar um DARF para pagamento do imposto de renda com um código de receita específico, um DARF para pagamento do IPI com código de receita específico, a mesma coisa a contribuição social sobre o lucro, COFINS, PIS, PASEP, também a questão das contribuições previdenciárias, patronais tinham que gerar uma guia de previdência para recolher essas contribuições. O que acontece? Hoje, no Simples, você tem a aglutinação de todas essas obrigações num recolhimento único. E a alíquota, nós vamos examinar nas aulas subsequentes, que a alíquota ela evolui, ela aumenta conforme a receita também vai aumentando. Então, a depender da faixa de receita dos últimos 12 meses, a alíquota vai mudando. Então, a empresa, sempre que vai pagar o valor da contribuição mensal, que vai ser incidente sobre a receita, ela deve verificar qual foi a receita dos últimos 12 meses. E essa receita acumulada dos últimos 12 meses que vai definir o percentual a ser pago sobre a receita mensal. Isso a gente vê depois. Então, aqui nós temos que, artigo 13 da Lei Complementar 123, nós temos que o Simples Nacional implica o recolhimento mensal mediante documento único de arrecadação dos seguintes impostos e contribuições: imposto de renda da pessoa jurídica, IPI, contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, contribuição para o PIS/PASEP. E por que tem esses 3 pontinhos? É porque existem situações excepcionadas, existem situações de pagamento de COFINS, onde o pagamento continua sendo feito em separado. Também o IPI continua sendo feito em separado em algumas situações que nós vamos examinar adiante. Também a contribuição para o PIS/PASEP, existe caso de que não é possível pagar tudo que a empresa deve a título de PIS/PASEP de forma unificada. A gente vai examinar isso adiante, mas vamos guardar, nesse momento, que todos esses impostos e contribuições aqui, mais os impostos e contribuições que vêm na outra telinha, que é essa aqui, contribuição patronal previdenciária, ICMS, olha aqui, imposto estadual entrando também na forma do recolhimento do Simples Nacional,
ISS, dependendo se a empresa, né, é prestadora de serviço, é mercantil, enfim, vende mercadorias ou presta serviço, ela vai ter que pagar ICMS, ISS, tá? E esse pagamento de ISS e ICMS também entra na forma do recolhimento aí unificado no âmbito do Simples Nacional. No caso das contribuições previdenciárias, são as contribuições patronais que vão também fazer parte desse recolhimento unificado. 20% sobre a remuneração de empregado, 20% sobre a remuneração de contribuinte individual, de avulso, o SAT, 15% das cooperativas, 2,5% mais 0,1% dos produtores rurais, pessoas jurídicas, que vêm optar pelo Simples, também isso vai ser substituído. Bom, só lembrar que existe um grupo de empresa onde essas contribuições patronais previdenciárias são pagas normalmente sem integrarem o recolhimento unificado do Simples. Então, esse grupo eu chamo de Simples 2, são construtoras, tá? São empresas prestadoras de serviço de limpeza, conservação, a gente vai ver adiante. Então, o que entra no recolhimento unificado no primeiro momento? Nós temos imposto de renda da pessoa jurídica, nós temos IPI, nós temos a contribuição social sobre o lucro líquido, nós temos a COFINS, nós temos o PIS, PASEP, contribuição a título de PIS, PASEP. Nós temos também a CPP, contribuições patronais previdenciárias. Nós temos ainda, tá, ICMS e ISS. O que vai acontecer? Isso tudo aqui vai ser substituído por um único percentual incidente sobre a receita, ok? Vamos ver aqui a próxima telinha. No que diz respeito a CPP, que nós, né, estamos estudando desde o início do curso, na parte de custeio, todas essas contribuições, 20%, 1, 2 ou 3%, que é o SAT, 20% sobre a remuneração dos contribuintes individuais, 15%, naquilo que eu chamo de opção pelo Simples na modalidade 1, isso aqui é substituído pela alíquota unificada. Assim como, né, vai ter o imposto de renda, pessoa jurídica, IPI, se a empresa, né, tiver atividade industrial, COFINS, CSLL, o PIS, PASEP, ICMS, se for o caso, ISS, tudo isso é substituído aqui pela alíquota unificada. Tá? E as CPPs, esse aqui seria o grupo do que a gente chama de contribuições patronais previdenciárias, tudo isso será substituído por essa alíquota unificada. Essa alíquota, ela corresponde a percentuais variáveis conforme a receita acumulada dos últimos 12 meses. Vamos lá. Agora, existe um grupo de empresas que eu chamo de optantes pelo Simples Nacional na modalidade 2. A lei não fala em modalidade 2, isso é só para a gente lembrar. Existe a modalidade 1, onde tudo isso vai ser substituído pela alíquota unificada. E existe a modalidade 2, que diz respeito ao perfil contributivo de empresas cujas atividades são construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores, serviços de vigilância, limpeza ou conservação, onde as CPPs continuam sendo pagas separadamente. Então, vamos dar uma lida aí no parágrafo 5º C. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 17 dessa lei, as atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do anexo 4 dessa lei complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples Nacional, então isso aqui é importante, não estará incluída no Simples Nacional a contribuição prevista no inciso 6 do caput do artigo 13 dessa lei complementar. Então, vamos guardar aqui, artigo 13.6, voltando, artigo 13.6, é esse grupo aqui,
essas contribuições, que são as contribuições patronais previdenciárias, de que trata o artigo 22 da Lei 8.212, essas contribuições aqui, tá? Elas não estão incluídas no Simples Nacional, devendo ser recolhidas segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis. Então, as CPPs, as contribuições patronais previdenciárias, serão recolhidas normalmente, como acontece com as demais empresas não optantes pelo Simples, em guia da Previdência Social, ok? Então, aqui, essas contribuições continuarão a ser recolhidas normalmente pela empresa construtora que opte pelo Simples, pela empresa de vigilância, conservação que opte pelo Simples. Agora, o imposto de renda da pessoa jurídica, o IPI, tá? Que aí nem apareceria nessas atividades que a gente está vendo aí, construção, paisagismo, decoração de interiores. Também é a COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS, PASEP, assim como, se for o caso de pagar ICMS ou ISS, predominantemente aqui é caso de ISS, tá? Tudo isso aqui vai ser substituído por um percentualzinho único incidente sobre a receita. Único assim, no sentido de que há um só pagamento no único DAF e esse percentual ele varia conforme a receita, ok? Vamos lá. Então, vamos ver primeiramente as disposições constitucionais que se referem a tratamento diferenciado para microempresa e empresa de pequeno porte, tá? Então, dentro do Sistema Tributário Nacional, tá? Nós temos lá a seção 1, Princípios Gerais. O artigo 146 define aquilo que compete à lei complementar. Então, compete à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no artigo 155.2, das contribuições que estão no artigo 195, destinadas à Seguridade Social, 195.1, que são as da empresa, tá? E também parágrafos 12 e 13 do 195 e da contribuição a que se refere o artigo 239, que é o PIS. Então, a própria Constituição já autoriza aqui lei complementar a definir um regime simplificado de pagamento de impostos e de contribuições destinadas à Seguridade, contribuições a título de PIS, PASEP. Então, a partir dessa previsão de que cabe à lei complementar fazer isso, é publicada na sequência a Lei Complementar 123, tratando desse tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas. Muita atenção, porque o tratamento diferenciado e favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte não abrange apenas a dimensão tributária, abrange também outras possibilidades que são tratadas na Lei Complementar 123, tá? Tratamento diferenciado e favorecido no que diz respeito a acesso ao crédito, tá? Também a toda a questão da criação da microempresa, da empresa de pequeno porte. Lembrar que a Lei Complementar 123, ela é ao mesmo tempo o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e institui também o Simples Nacional. Então, a Lei Complementar 123 não trata só do Simples Nacional, ela é o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Muito bem, então vamos lá. A Constituição também, no título que trata da ordem econômica e financeira, princípios gerais da atividade econômica, no artigo 179, temos que União, Estados, Distrito Federal e municípios dispensarão às microempresas
e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Então, mais uma vez, a Constituição Federal referencia um tratamento jurídico diferenciado para as empresas de pequeno porte e para as microempresas. E onde é que nós encontramos essa definição do que é microempresa e empresa de pequeno porte? Na Lei Complementar 123. Lembrar que de 1997 até meados de 2007 estava em vigor a lei não complementar ainda, Lei 9.317, tá? Que instituíra o Simples Federal. A grande diferença, tá, é a seguinte, vamos lá. Nessa lei já havia a previsão de que imposto de renda pessoa jurídica, IPI, tá? A COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido, as CPPs, que lá não eram chamadas assim, contribuições patronais previdenciárias, mas eram exatamente as mesmas contribuições, 20%, SAT, 15% sobre a nota cooperativa, 2,5% mais 0,1% dos produtores rurais e pessoas jurídicas. Tudo isso que vocês veem aqui, tá? Então, imposto de renda, faltou o PIS aqui, PIS, PASEP. Tudo isso aqui seria substituído por uma alíquota unificada incidente sobre a receita, tá? E essa alíquota também aumentaria de valor à medida que a receita acumulada aumentasse. Muito bem, o que acontece aqui, tá? O que acontece é que o ICMS e o ISS, eles não estavam abrangidos aqui por essa unificação, a não ser que houvesse a vontade do Estado ou do município de aderir a esse sistema de pagamento unificado, simplificado. Então, o que acontece? O ICMS e o ISS só seriam pagos pelas microempresas e empresas de pequeno porte na modalidade do Simples Federal, caso houvesse um convênio do ente, tá, com a União para esse fim. Então, não era automático você ter uma empresa de pequeno porte num dado município, optou pelo Simples, paga o ISS na modalidade do Simples Federal? Não. Só haveria pagamento do ISS na modalidade do Simples caso o município tivesse feito o convênio, tá, para pagar, né, todas as empresas do seu território lá pagarem o ISS na modalidade do Simples. Então, não trazia obrigatoriamente ICMS e ISS. A diferença da Lei Complementar 123 é que, lá vou eu de novo, vocês vão, né, me xingar, imposto de renda pessoa jurídica, IPI, tá? Também outro imposto, ICMS e ISS, além de CPP, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, PASEP, tá? Então, aqui, tudo isso vem para o Simples Nacional. Então, ele abrange realmente impostos que são de Estado e município, tá? Que é o ICMS e o ISS. Agora, existem algumas situações que a gente vai encontrar adiante na Lei Complementar 123, onde a lei permite a estados e municípios definirem um limite de receita diferente para empresas de pequeno porte. Então, eu posso ter um município que não queira que empresas com receita até 3.600.000 naquele município paguem ISS na modalidade do Simples. O município, então, pode definir uma receita menor. Não, para pagar ISS no meu município, eu só considero empresa de pequeno porte
uma empresa que tenha receita até um valor X menor que 3.600.000. Isso pode acontecer, a gente vai ver adiante. Então, parte das empresas daquele município, embora tenham receita até 3.600.000, acabam sendo obrigadas a pagar ISS separadamente. Isso pode acontecer. Vamos ver adiante, né, essa disposição. Então, a Lei Complementar 123, tá, de 14 de dezembro de 2006, institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, tá? Altera dispositivos da Lei 8.212, 8.213, da CLT, aí outras leis são aí citadas, tá? E revoga a Lei, né, 9.317, de dezembro de 96, a Lei 9.317, que instituía o Simples Federal, e a 9.8.401, tá, que é o Estatuto da Microempresa. Então, o artigo 1º dessa lei apresenta quais são, né, os objetivos dessa lei. Essa lei complementar, ela estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado a microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito de quê? Da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, não é uma abrangência só no que diz respeito a, né, tratamento jurídico no âmbito federal. É, né, uma norma que trata de tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado por todos os entes, União, estados, Distrito Federal e municípios. E esse tratamento diferenciado e favorecido vai acontecer especialmente no que diz respeito à apuração e recolhimento de impostos e contribuições da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, mediante um regime único de arrecadação, inclusive, né, também de obrigações acessórias. Existem algumas obrigações acessórias que são definidas particularmente para essas empresas. Também tratamento diferenciado e favorecido no que diz respeito ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive obrigações acessórias. Tratamento diferenciado e favorecido também no que se refere ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos poderes públicos, a tecnologia, o associativismo e as regras de inclusão. Então, vamos lá. O artigo 12 dessa lei complementar, a gente depois vai tratar de todos os dispositivos, mas o artigo 12 é exatamente o artigo que institui o Simples Nacional. Então, diz ele, fica instituído o regime especial unificado, de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, denominado de Simples Nacional. Então, regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte. Então, é um regime especial unificado. E quem é essa microempresa de que tanto se fala aqui, né, na Lei Complementar 123? A microempresa, ela é uma sociedade empresária, uma sociedade simples, uma empresa individual, tá, de responsabilidade limitada, empresário, tá, individual, devidamente registrados ou no registro de empresas mercantis, né, na junta comercial, ou no registro civil de pessoas jurídicas, no cartório lá que trata, né, do registro civil de pessoas jurídicas. Então, pode ser sociedade, empresária ou simples, pode ser empresa individual de responsabilidade limitada, pode ser empresário, tá, individual, desde que devidamente registrados. E a receita bruta dessa microempresa,
ela tem que ser no máximo de R$360 mil em cada ano calendário. Então, a receita bruta tem que ser igual ou inferior a R$360 mil por ano, tá? Já a empresa, deixa eu ver se não pulei nada, a empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123, também é uma sociedade empresária ou uma sociedade simples, pode ser uma empresa individual de responsabilidade limitada, pode ser um empresário individual, lá nos termos do artigo 966 do Código Civil, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. E a receita bruta dessa empresa de pequeno porte, ela é superior a 360 mil, mas inferior a 3.600.000, ok? Então, o que acontece aqui nessa empresa? A empresa de pequeno porte, tendo em vista a receita obtida no mercado interno, ela tem esse máximo aqui. Nós vamos descobrir, à medida que examinarmos a Lei Complementar 123, que a receita da EPP, se ela for uma receita derivada, tá, originada de exportações, ela pode superar esses 3.600.000. Então, receita obtida no mercado interno, 3.600.000. Aí tem, por exemplo, mais 1 milhão de receita de exportação. Isso é problema? Não é. O único problema seria se ela tivesse mais de 3.600.000 de receita de exportação. Aí sim, estaria comprometido o seu enquadramento enquanto empresa de pequeno porte. Então, a receita máxima por ano calendário da microempresa é de 360 mil. Já a EPP teria mais de 360 mil até 3.600.000 reais, ok? Muito bem, e a pergunta que nós temos a fazer, tá? É o que acontece quando a empresa não funciona o ano todo. Já chegamos lá. Para os efeitos dessa lei complementar, consideram-se microempresa ou empresa de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada, o empresário, né, individual, que se refere ao artigo 966 do Código Civil, devidamente registrados, conforme o caso, desde que, no caso da microempresa, aufira em cada ano calendário receita bruta igual ou inferior a 360 mil reais. E no caso de empresa de pequeno porte, aufira em cada ano calendário receita bruta superior a 360 mil e igual ou inferior a 3.600.000 reais. Tá? E o que é a receita bruta? Tá? A receita bruta é aquilo que se obtém a partir da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, preço dos serviços prestados, o resultado nas operações em conta alheia, por exemplo, a empresa vende itens em consignação e recebe uma parte das vendas, né? Um percentual dessas vendas, uma comissão em cima das vendas, então seria o resultado nas operações em conta alheia. O que não se inclui na receita? Vendas canceladas e descontos incondicionais concedidos. Então, essa receita bruta é a base sobre a qual vai incidir essa alíquota unificada quando se tratar de recolhimento do Simples. E é essa, né, a forma de se obter a receita para verificar se o limite ficou até 360 mil ou se superou 360 mil e ficou até 3.600.000. Então, para eu definir essa receita, eu tenho que considerá-la nessas condições aí apresentadas no parágrafo 1º. Então, a receita bruta é o somatório do que se obtém com a venda de bens e serviços nas operações de conta própria, mais o preço de serviços prestados, mais o resultado nas operações em conta alheia, retirando-se desse, né, somatório aí vendas canceladas e descontos incondicionais concedidos, tá? No caso de início de atividade no próprio ano calendário, o limite de receita, 360 mil ou 3.600.000 reais,
eu não posso aplicar, né, o valor cheio. Eu vou ter que proporcionalizar a receita aos meses e frações de meses em que a empresa houver exercido atividade. Então, a gente vai falar sobre isso na nossa próxima aula. Até lá!